Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. LGCP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é gestora? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o final desse mês. Provavelmente nós não vamos chegar, mas se não der nesse mês a gente tenta em julho. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Todos os membros novos, se quiser participar do grupo do Telegram, avisa lá que eu mando o link pra vocês no comentário fixado aí, tá? Obrigado aos últimos membros aí, o Lucas, o César e o Ítalo. Aí nós temos o segundo grande objetivo até o final do ano, que é tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram com o canal aí. Lucas, e eu não vou saber falar o sobrenome dele aí. Ele falou assim: Amu, faz um vídeo do LGCP. O que acontece, pessoal? Eu peço desculpa a todos vocês que pedem vídeo. Eu não consigo atender de pronto, tá? E ultimamente eu tô com, assim, na medida do possível, quando eu não esqueço, eu salvo esse comentário de vocês e deixo salvo lá onde eu estruturo o vídeo. Só que aí tem uma demanda grande. E aí o que eu tenho que fazer com o canal? Eu tenho que fazer vídeos de série, vídeos que vão me dar view, atender o pedido de membros, e aí só depois que eu consigo ir atendendo aos poucos o pedido de vocês. Então assim, não é que eu tô exigindo nem nada, nem pedindo nada. Se você se tornar membro, fica mais fácil, e membro é tão baratinho que acho que não custa, entendeu? Então, enfim, é só para dar uma justificativa. Eu vou tentar atender sempre o pedido de vocês, independentemente de ser um vídeo que possa dar view ou não, que eu não faço vídeo só por causa de view, mas eu preciso, é um canal, né? E teoricamente eu quero que isso aqui seja uma fonte de renda. Então, também preciso que o canal rode, enfim, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar. Precisa chegar a 1000 inscritos nesses canais. Amu Dicas, Amu Fiagro. Ajude-nos nesses canais lá, vá lá e se inscreva. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, para quem não conhece esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário de tijolos. Ele é um fundo imobiliário do segmento logístico. É um fundo que foi lançado em dezembro de 2019. É um fundo de base 100. A Inter é a gestora. Mandato Renda. E é um fundo, primeiro ponto aqui já, assim, não é muito bom, né? Uma liquidez de média para baixa. Ele tem uma liquidez média de apenas 100 mil de negócios por dia. Tá? É uma liquidez aceitável para pequenos investidores. Para médio investidor já começa a ser uma liquidez um pouco preocupante. Tá? Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele não está no IFIX e conta ali com pouco mais de 2 milhões e 700 mil cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado com desconto, num PVP de 0,74. Isso significa 26% de desconto. Como assim, Amu? É um fundo que possui um patrimônio de 279 milhões e o mercado está tendo que pagar apenas 207 milhões. É um fundo que é de base 100. Hoje o patrimônio dele vale 102, só que o mercado está tentando pagar apenas R$ 76 reais. Então, tendo maio como referência, é um fundo ali que está chegando a quase 10 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente, R$ 76 reais. A mínima chegou a R$ 71 reais no ano e máxima de R$ 92,97. Então, desde que o fundo veio ao mercado, ele veio ao mercado no final de 2019, um momento que o mercado estava eufórico. Vamos traçar a linha dos 100 reais mais ou menos? Então, o fundo vem no momento eufórico, então ele é lançado e chega a atingir até R$ 127 reais. E aí, durante o ano de março de 2020, o fundo não sofre tanto igual outros, né? Ele chegou a bater aqui algo em torno de R$ 90 reais, mais ou menos. E aí, ele fica lateralizado durante o período bem próximo ao seu VP. Só que o ano de 2021 foi ruim para todos os fundos. E esse fundo, na minha opinião, que não é, isso aqui não é uma dica de investimentos, mas na minha opinião, ele tá assim,
sofrendo muito mais do que o segmento, sabe? Então ele vem numa queda muito grande. Ele chegou a cair a R$71 lá em novembro de 2021. Ele consegue dar uma recuperada. Ele eleva suas cotações a R$88 e depois fica lateralizado com tendência de queda. Ele está com tendência de queda novamente aqui, ó, a mais ou menos R$77 é o que ele vem orbitando atualmente. Virando a página, a gente vê o seguinte, vamos lá. Na minha humilde opinião, esse fundo ele tem alguns riscos, mas ele vem apresentando o que eu busco num fundo imobiliário de tijolo. O vídeo atrás que eu tinha falado dele é um fundo que eu falei que eu ia monitorar, só que assim, minha carteira é pequena, eu não tenho espaço para ter tantos fundos. Mas assim, esse aqui com certeza seria para mim, tá? Eu sei que tem fundos grandes muito bons, como os fundos que são grandes do setor logístico e que são bons, né? A gente vai ter o HGLG, XPLG, VILG, BTLG e outros. LVBI, que para mim é um excelente. Só que, apesar de tudo, esse aqui seria a minha terceira escolha hoje. Quando a minha carteira crescer, que eu for colocar um outro logístico, para mim, seria a minha terceira escolha. E assim, é sim um fundo de risco, mas ele vem, assim, no curto histórico que ele vem apresentando algo que eu busco em fundos imobiliários, ó. Então assim, 19 desconsidera. 2020, na média, o fundo entregou entre 45, 50, extrapolando até mais de 50 centavos em 2020. 2021, agora você vê a média subindo, ó, entre 50 até 60 centavos, né? Não chegou a atingir 60 centavos, mas você vê uma média subindo, ó. E agora, em 2022, você vê que só teve uma entrega abaixo de 60 centavos e ele está estabilizado em 60 centavos. Se ele mantiver esse histórico, a tendência é que nesse ano ele consiga novamente ir elevando os rendimentos. Ah, amor, mas é tão pouquinho e tal e pá. Assim, para mim, esse movimento de elevação dos rendimentos é o que mais se busca em fundos imobiliários, né? Então, eu vejo com bons olhos e acredito que, assim, se a gente levasse em conta esse rendimento para um fundo de base 100, seria o normal para um tijolo, tá? Mas, assim, seria baixo frente aos concorrentes. Como o fundo está muito depreciado, a gente vai ver na próxima página, então esse yield entregue atualmente, esse rendimento entregue, para mim, representa um bom yield. Esse fundo já passou por 2 subscrições e essa última subscrição ocorreu no final de 2020, entre o mês 10 de 2020. Como eu disse, virando a página, a gente vê as últimas entregas do fundo. Então o fundo vinha com entregas de mais ou menos 50 e poucos centavos, ele estabilizou-se no final do ano, ó, dezembro, 58, 59 e agora as últimas entregas do fundo estão em 60 centavos. 31 de maio ele anunciou para pagar no dia 14 de junho. Na época, a cotação a R$ 77,00 representava um yield de 0,77. Atualmente, o yield está em 0,79, que a cotação recuou um pouco. E nos últimos 12 meses, o fundo vem com yield acumulado de 9%, que para mim é um bom yield, ainda mais por se tratar de um fundo de tijolo. O que você pode fazer, o que eu aconselho, tá, que você faça é, um por um dos seus fundos imobiliários, veja e estipule um preço teto desse fundo. Não é valuation, não é nada demais, mas é algo que pode te auxiliar na sua tomada de decisão. Por exemplo, tá? Eu fico satisfeito no cenário atual em receber no mínimo 0,6 de um HGLG. Então eu parto a partir disso aí, que é um dos maiores, ele é bem diversificado, então eu aceito receber 0,6. Então para um fundo igual a esse, que ele é bem menor, mas bem menor mesmo, apesar dele ser um fundo diversificado, eu não acho que ele entra num risco muito alto. Lá dentro do relatório eu vou falar os riscos que eu vejo dentro desse fundo imobiliário. Então para esse fundo imobiliário, eu exigiria no mínimo 0,7. Tá? E eu ainda exigiria mais. Eu exigiria no mínimo 0,75% de yield. Então, note, ó, eu vou fazer o preço teto dele. Eu vou considerar que 60 centavos agora é o yield recorrente do fundo, é o rendimento recorrente. Então, você vai pegar 0,60, multiplicar por 100 e dividir por 0,75, que é o yield que você pretende receber. Note o seguinte, se eu pagar até R$80 por esse fundo, desde que ele mantenha o pagamento em 60 centavos, eu vou ter, entre aspas, garantido um yield de 0,75%. E para um fundo de tijolo, 0,75%? Mas, Amu, tem fundos de tijolos aí que tá pagando 1%. Tem mesmo?
vai pesquisar o histórico do fundo, vai entender o porquê. Esse, assim, fundos monoativos, monoinquilinos, com alto risco, esse fundo, ele é assim, apesar dele não ter imóveis gigantescos, é um fundo com boa diversificação, né, já de imóveis. Vamos lá. Alguns institucionais já começaram a montar a posição no fundo. Então, o NAVT com 3%, BCIA com 3%, HGLG com 1%, o BICR, que é o fundo da própria Inter, né, um fundo ainda desconhecido, um fundo de papel da Inter, e mais outros 2 institucionais. Então, alguns institucionais já estão se posicionando no fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Então, note, vamos lá, é um fundo pequeno, né? Apenas 80 mil metros quadrados de área bruta locável. Por ser um logístico, para mim é bem pequeno. Tem logístico aí que às vezes um único galpão, tem um fundo lá do HGLG, se eu não me engano, tá? Que um único imóvel tem 200 mil metros quadrados, acredito que seja isso, se eu não estiver enganado. Então assim, 5 imóveis que o fundo possui, ele tem 5 imóveis, tá? Que compõem apenas 80 mil. Então são galpões pequenos, não são grandes. Aí ele fala novamente dos 60 centavos anunciados. É um fundo que, apesar dele estar dizendo aqui 0 vacância, lá dentro do relatório ele mostra que tem vacância. Então pode ser que aqui já está atualizado e diminuiu a vacância, mas o fundo tem vacância sim. E inadimplência. É um fundo que, assim, o que é a diferença de vacância para inadimplência? Vacância está vago, não tem ninguém lá, ou se tem, que aí pode ser uma vacância financeira, está com carência, coisas nesse sentido. Inadimplência, entre aspas, tá? Só, desculpa a palavra, mas é como se fosse o caloteiro, é aquele que não está pagando, é aquele que deixou de pagar durante um período. Vamos à frente aqui para a gente ver os mais detalhes do fundo. Aqui a gente vê os comentários do gestor. Eu vou fazer a questão de ler tudo para vocês entenderem a ideia do fundo, o que ele possui. Então vamos lá, em abril, foi declarado um rendimento de 60 centavos por cota, correspondente a um yield anualizado de 9%. A receita de locação do mês foi de 1,68 milhão, sendo a receita distribuída 1,64 milhão. É importante destacar que a pequena inadimplência reportada em abril já foi regularizada no mês de maio e fará parte da próxima distribuição. Ou seja, tem inadimplência? Até tem, mas já foi até paga. O fundo encerrou o 4º mês de 2022, encerrou abril, após uma distribuição de rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de 382 mil. Então esse fundo tem uma reservinha pequena, mas 14 centavos. Então assim, vamos supor que ele queira aumentar ali em 2, 3 centavos a distribuição ali. Ora, se ele já quiser, ele pode fazer isso aí por pelo menos aí uns 4, 5 meses. Então, se ele quisesse fazer, né? Aí ele fala, o patamar de resultados distribuídos nos últimos 3 meses demonstra uma estimativa de performance que esperamos para o fundo no decorrer dos próximos 6 meses de 2022, conforme gráfico estimativo de rendimentos. Aqui eu acho que o guidance que eles trazem deveria ser melhor trazido não em forma de percentual, mas sim em forma de rendimentos. Mas se hoje ele está entregando 60 centavos, né? Acredito que tende a entregar até outubro mais ou menos 60 centavos. É uma estimativa que eles tendem a manter a entrega de rendimentos. Aqui a gente vê a DRE do fundo. A Inter, ela é conhecida, pelo menos assim, a maioria imensa dos fundos que ela possui são fundos que cobram baixa taxa, né, de administração, gestão, dentre outros. Então, o fundo cobra 0,46 ao ano, que engloba a administração e consultor imobiliário. A taxa referente ao consultor é de 0,30 a partir de janeiro de 2023, sendo 0% em 2020, 2021 e 2022. Então é o seguinte, atualmente a taxa está bem baixinha, mas ela vai subir a partir de 2023. Está escrito no relatório. Aí depois aumenta a taxa e aí a pessoa vem reclamar, dizendo, nossa, começou a subir a taxa e tal. Já está avisado antecipadamente que vai aumentar a taxa. Mas ainda assim, gente, frente aos concorrentes, é infinitamente menor. Como eu não sei calcular na prática isso aqui, a gente vai na prática. Pega as despesas imobiliárias do fundo aqui e vê o que essas despesas operacionais, tá? Vê o que essas despesas representam frente às receitas. Então vamos ver na prática o que isso representa. Vamos lá. 42 vezes 100 dividido por 1687. Ora, em abril, as despesas representaram 2,49%. Mas bem abaixo dos 15% que eu reputo ser limite. Vamos ver no acumulado de 2021, um ano que fechou inteiro aí. Para mim, ele deveria trazer os últimos 12 meses, né? Mas não tem, vamos calcular aí, Os últimos, 2021, ele gastou 532 vezes 100, dividido por 18,850.
Então, em um ano inteiro também, ó, não chegou nem a 3%. Totalmente aceitável as despesas cobradas aí. Então, em abril, o fundo receitou lá, ó, 1.687.000, bem em linha com o que ele vem receitando normalmente. Fevereiro tem um pouquinho a mais aí de recebimento, mas bem em linha com o que ele recebe mensalmente. As despesas aqui, ó, despesas imobiliárias, provavelmente são gastos com os imóveis aí. Então, também está bem em linha, não está algo muito alto, até vem caindo as despesas com imóveis. E a taxa cobrada pela gestora está bem em linha também, ó. Virando a página, a gente vê aqui o seguinte, ó. Vacância, como eu disse, evolução da vacância física. Então, ó, novembro de 2021, o fundo chegou a ter uma pequena vacância, 1,60%. Dezembro, quase não teve. E aí, a partir de março e abril, o fundo zerou a vacância aqui. Então, o que acontece? Apesar de eu ter dito lá atrás que tinha vacância, mas eu olhei para cá e achei que tinha mesmo, mas não tem. Atualmente está zerada a vacância. Inadimplência do fundo. Pode ver que quase não tem inadimplência. No mês que teve maior inadimplência foi 1% lá em outubro, mas depois teve um pouquinho em dezembro e agora teve um pouquinho em abril, apesar de que o fundo falou que em maio já zerou isso. Então, sem inadimplência, sem vacância. Tipo de multa. Hoje, 77% dos contratos tem uma multa semelhante ao normal do mercado, até um pouquinho diferente do mercado. Pelo menos de 3 a 5 vezes o aluguel aí. Tá? Então é uma multa meio que tradicional do mercado. 2% é aquela multa mais tradicional, de 1 a 3 vezes o aluguel. E aí ele tem apenas 11% com outros tipos de multa e 10% com multa de saldo remanescente. Isso aqui é como se fosse uma multa de contrato atípico. Então, entre aspas, isso aqui seria um ponto fraco do fundo, tá? Ele não tem multas, assim, pesadas que poderia garantir a permanência do inquilino no imóvel. Virando a página, a gente vê o seguinte. Aqui é um ponto entre aspas, tá? É um ponto fraco do fundo. Como assim, Amu? Ó, você vai ver que os contratos mais longos, apenas 18% são contratos acima de 48 meses, que é mais de 4 anos, né? Apenas 18%. E aí ele vai ter um percentual ali, ó, de quase 10% de, no máximo, entre 3 e 4 anos. Ele vai ter mais 9% ali, entre 2 e 3 anos. Ele vai ter ali 33% com contratos de apenas de 1 a 2 anos. E aí ele tem 30% aqui de contratos de até 12 meses. Ponto negativo é que os contratos, a média dos contratos não é um contrato longo. Só que, pelo que a gente viu, apesar de contratos curtos, ele está conseguindo repassar os aluguéis desses contratos. Agora aqui vem um ponto positivo. Sinal que a gestora, pelo menos no curto histórico que ela tem, vem demonstrando ter um excelente trabalho. Por quê? 72% dos clientes com vencimento em até 12 meses estão na carteira há mais de 4 anos. Apesar dos contratos serem feitos de ano em ano, a maioria dos inquilinos renovam. Ficou renovando. Então, assim, de uma certa forma, mostra que os inquilinos atuais do fundo estão bem adaptados aos imóveis do fundo. E outro ponto que me chama a atenção é que o fundo tem muitos inquilinos mesmo. Tá? Então, assim, vou pegar um exemplo aqui do portfólio. Contagem, cliente 1, tá no portfólio há 7 anos. Ele ocupa aí, 1.000 metros da ABL. É do setor de transporte. Ele tem inquilinos do setor de alimentos e bebidas, farmacêutico, logístico, guarda documental, distribuidora, varejo, equipamentos. Olha a diversificação também para o setor. Apesar dele não trazer isso com exatidão. E aqui, 1,4 mês foi o prazo médio de recolocação de ocupação de distratos desde o início do FII. O que é um distrato, Amu? São pessoas que cortou o contrato no decurso dele. Ele fez um distrato. Ele desistiu da locação. Então, às vezes, ele tinha um contrato ali de 1 ano ou de 2 anos, e nesse meio, como a multa não é pesada, ele decidiu sair. E aí o fundo gasta menos de 2 meses, em média, para recolocar um novo inquilino no imóvel. Então eu acho, né, pelos números apresentados, que a gestora vem fazendo um excelente trabalho nesse ponto aí, né? Aqui, assim, pode ver que eu sou chato com algumas coisas e sou crítico com algumas coisas, e aí eu não aliso
o que eu tiver de falar. Lógico, com o maior respeito possível. Então vamos lá fazer agora uma crítica, um ponto ruim, entre aspas, né? Eu não gosto de gráficos que tem esse tipo de situação aqui, ó. Não é tão mais fácil você bater o olho e ver aqui, ó. Esse aqui é preto escuro. Opa, tá aqui. Esse aqui é laranja. Eu que sou meio, né, jumento. Opa, tá aqui. Agora, beleza. Dá pra gente saber. Você pode abrir o relatório e olhar com mais calma, pesquisar num canto, no outro. Mas já que ele trouxe o gráfico, pra mim o gráfico tinha que ser, assim, irrefutavelmente bater o olho. Então, sei lá. Amor, pode ser que você é burro. Pode ser que tá de baixo pra cima. Pode ser? Pode. Pode ser que esse aqui, ó, seja esse desse, esse desse, esse desse, esse desse e esse desse, que inclusive eu acredito que seja isso. Pode ser? Pode, né? Aí pra mim já não segue nem a lógica. Não segue nem a lógica. Já que esse aqui tá em primeiro, ele deveria estar aqui em cima, sei lá. Não sei, às vezes nem tem lógica também, né? Eu que às vezes quero ser lógico demais. Mas enfim, essas tonalidades de cinza, poxa, tá com azul, um verde, um vermelho, ia ficar tudo meio, né, coloridinho, mas é de fácil, né, você bate o olho facilmente. Tirando a chatice de lado, vamos agora interpretar o que isso aqui tá dizendo. É interessante se você vai se posicionar no fundo, para você entender os imóveis que ele possui internamente, ó. ABL é área bruta locável, é tipo espaço mesmo. Então esse imóvel de Goiânia é o maior imóvel do fundo. Hoje ele representa 30% do portfólio, 29,1%. Então esse outro aqui é o segundo maior, ó, esse Log Viana, com 26%. E aí mais 14, 8 e 21. Contudo, a gente vê o seguinte. Esse imóvel, para mim, o de Contagem, teoricamente é o melhor imóvel do fundo. Como assim, Amu? Note, ele não é o maior. Ele, inclusive, é o terceiro maior apenas, mas ele tem a segunda maior receita, bem próximo desse imóvel. Então, assim, ó, apesar dele ser menor, provavelmente ele fica muito bem localizado e aí ele recebe menos, mesmo menor, quase o mesmo tanto de um imóvel maior. Tá? Então, assim, ó, esse aqui tá em linha, esse aqui recebe menos do que, proporcionalmente, né, do que a sua proporção ao portfólio, menos. E aí esses dois aqui são imóveis de destaque. O Viana e o Contagem, teoricamente, são os imóveis melhorzinhos do portfólio aí. Então, assim, aí se você vai fazer um estudo mais aprofundado, carece de qualquer coisa, você vai lá e olha esses imóveis com mais carinho, porque são imóveis que trazem um retorno maior para o fundo, né? Aqui a gente vê que ele tem, como eu disse lá anteriormente, lá atrás, diversificação de setores, ó, e-commerce, logístico, farmacêutico, transporte, alimentos e bebidas. Acho isso muito interessante. Como vamos dar uma lida aqui no relatório, ó. Nosso portfólio é composto por uma base bem diversificada de locatários com diversos setores. Os 5 maiores clientes representam 37% da ABL do fundo. Um deles é BTS no ramo farmacêutico e os demais estão presentes predominantemente em setores de alimentos e bebidas, e-commerce e logístico. Aqueles clientes com dedicação exclusiva ao e-commerce representam 11% do nosso portfólio. Além disso, temos clientes que possuem operações ligadas diretamente ao crescimento do comércio eletrônico, que representam 57% da carteira. E aqui ele traz um comparativo do fundo na região onde ele se encontra. Então é o seguinte, ó. Aqui é de onde eu tirei que tinha vacância, tá? Então eu acho que esse gráfico aqui vai estar desatualizado deles. A média de São Paulo é 13%. E aqui, segundo eles, a vacância do LGCP em São Paulo é 7%, ó. Só que a gente viu lá que não existe mais essa vacância. Então, né, acho que foi daqui que eu tirei que o fundo tinha vacância. No Rio de Janeiro, a vacância é 18%. O LGCP não tem vacância lá. Minas, tá a menor vacância do país aí e também LGCP 0 vacância. Goiás não tem vacância e Espírito Santo também o fundo não tem vacância. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do LGCP são somente essas informações. Por favor, vá lá nos canais secundários nossos, mesmo que não seja do seu interesse, né, vá lá e se inscreva, é de graça, não custa nada, ajude-nos a monetizar esses canais aí. Desde já, muito obrigado a todos vocês. Por favor, deixa o like nesse vídeo e comenta. E aí, você gostou desse fundo imobiliário? Você acha ele um bom fundo? Você gostou dos números aqui apresentados? Olha, para mim, como eu disse, hoje, para mim, seria minha terceira escolha de fundos. Eu ainda prefiro um imóvel igual a esse do que outros do setor. Lógico que, em termos de yield, ele não tá com yield tão bom assim. O yield só tá bom porque o fundo tá muito depreciado. Mas, acredito eu que, quando o mercado olhar para esse fundo, a tendência é que ele tenha uma valorização das suas cotas, na minha humilde opinião.
Então, quando isso vai acontecer, Amu? Você acha que vai valorizar as cotas? Vai, eu acho que vai. Mas até lá pode ser até que caia mais as cotas. Como eu assim, o que eu tento mais trazer nos vídeos, pros mentorados, pro pessoal lá do grupo do Telegram, que eu mais tento falar na própria série do canal que eu invisto na prática. Gente, a gente investe, pelo menos deveria ser assim, ainda mais quem investe em fundos imobiliários, eu invisto pro longo prazo e eu invisto com ideia de renda. Eu busco renda. Então, para mim, pouco me importa se a cotação tá subindo, tá caindo, isso para mim não importa. O que eu fico mais de olho é na renda, se a renda tá subindo ou se ela tá caindo. Tá? Então, primeiro, eu olho para a renda, depois acumular ativos, e aí depois a gente vai ver se a cotação tá subindo ou não, rentabilidade ou não, essas coisas para mim são mais irrisórias. Então, na minha opinião, que isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, esse é um excelente ativo, sim. Volto a dizer que eu falei nos vídeos anteriores, que até o pessoal me cobrou, você tá namorando, casou? Por enquanto ainda não coloquei no meu portfólio, mas pode ter certeza aí sim, que inclusive, na carteira do canal lá, estava previsto ter um terceiro logístico. Eu vou até corrigir lá, vou ver se eu atualizo isso, e vou jogar esse fundo lá para a carteira do canal como terceiro logístico. Na minha carteira privada, eu não tenho espaço ainda para tê-lo no meu portfólio, mas é um fundo que sim, eu pretendo futuramente adicioná-lo ao portfólio. Quando? Aí, quando a carteira crescer. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos até o final desse mês. Se não der, vamos tentar em julho. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Gente, 10 centavos. Não custa nada e você ainda ajuda o amiguinho, né? Ajuda a gente, o conteúdo é gratuito, então se você quiser fazer uma contribuição, se quiser também doar para o Pix do canal, que aí você ajuda, ou então ajuda aí na nossa meta da certificação, né, de profissional do mercado, faça um Pix do canal, qualquer valor. Tá aí, Lucas, agradeço de coração a paciência, agradeço a todos vocês que fazem pedido de vídeo, tenham paciência que em algum momento eu vou sim atender o pedido de vocês na medida do possível. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io